Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim, ó: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o seu culto Vamos ler de novo? Todo mundo junto? 1, 2, 3 e... portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício santo e agradável a Deus. Este 2. E não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a Bíblia diz que a vontade de Deus é perfeita, a Bíblia de Deus está dizendo que a vontade de Deus para nós, ela não tem margem para erro, ela não tem margem para dar errado, ela não tem margem para você sofrer, ela não tem margem para você mendigar, ela não tem margem para você passar o que muitos na verdade passam no dia a dia. Na verdade, todos nós estamos buscando essa vontade, sim ou não? Ou você não está? Quem está? Deixa eu ver. Todos nós buscamos essa vontade para nós, mas para chegarmos na boa, na agradável e na perfeita vontade de Deus, o texto começa dizendo para nós que nós devemos fazer uma coisa. Qual coisa? Versículo 1, olha o texto dizendo: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam lê lá, gente, o seu corpo, o seu quê? Corpo, como um sacrifício vivo. Quando a Bíblia está falando do seu corpo, na verdade a Bíblia está dizendo da sua vontade. Por quê, pastor? Porque tem coisas que eu não quero fazer, mas preciso. Tem vezes que eu não quero ir, mas eu preciso. Eu preciso entender isso. Quando a Bíblia está dizendo que eu tenho que entregar o meu corpo para Deus como um sacrifício vivo, um sacrifício santo e agradável a Deus, a Bíblia está me mostrando que eu preciso fazer aquilo que Jesus disse que eu tinha que fazer. Ele disse assim: quer vir após mim? Então o que? Tome a sua cruz. E a Bíblia está dizendo assim, ó: pegue a sua vontade e crucifica ela. Quem está entendendo? O desejo, na verdade, irmãos, da gente viver o melhor de Deus, viver numa casa boa, num carro bom, ter bênção sobre a nossa vida, isso vai depender, na verdade, daquilo que nós vamos entregar a Deus como um sacrifício. Qual que é o grande problema? O grande problema, irmãos, é porque eu falo que eu sou de Deus, mas eu não me entrego por inteiro. Eu falo que eu busco a Deus, que eu faço a vontade de Deus, mas eu não tenho a minha vida, o meu corpo como um sacrifício vivo. Por exemplo, tem gente que não queria estar aqui e ele simplesmente não está. Hoje é feriado, eu não vou. Tem gente que era para fazer, mas ele simplesmente diz assim: tem outro lá que vai fazer, então eu não vou fazer. Esse é o grande detalhe. Quando a Bíblia fala de sacrifício, isso vai muito mais além do que pegar o seu envelope de oferta e vir aqui no altar. Por exemplo, a maioria das pessoas que tem problema em pegar um envelope de dízimo, um envelope de oferta e fazer o seu sacrifício, é porque ela mesmo não é um Quem está me entendendo? Esse é o grande detalhe. Paulo está dizendo assim: irmãos, por Deus, ele está dizendo, pelo amor de Deus, ofereça a sua vontade como um sacrifício a Deus. Porque quando eu ofereço um sacrifício, na verdade, o sacrifício vai revelar algumas coisas que está dentro de mim. Como assim, pastor? Olha o que diz lá em Gênesis, capítulo 22.
Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão ao que, gente? Que coisas que Deus fez? Porque a Bíblia está dizendo que até aqui, depois destas coisas, que coisa? Deus já havia abençoado Abraão, Deus já havia prosperado a sua casa, Deus já havia cumprido a promessa na vida dele, Deus já tinha feito tudo aquilo que ele esperava. Lá no capítulo, se eu não estiver enganado no 12, vocês me corrijam aqui, Deus disse para Abraão assim: sai do meio da tua casa, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei, porque eu farei de você uma bênção. Só que aqui no 22, a bênção chegou. Abraão agora já é próspero. Oh meu Deus, Abraão agora já é próspero. Abraão agora já tem o seu sonho realizado. Abraão já tem a sua fazenda, já tem o seu jumento zero, já tem os seus camelos, já tem as suas ovelhas, já tem os seus empregados. Abraão já está com o seu filho da promessa nos braços. Abraão só está dando glória a Deus. Depois dessas coisas, o milagre chegou. A Bíblia diz que Deus chegou e pôs Abraão ao quê? Ao quê? A prova. Mas como assim, pastor? Deus já não te... Não, ei, presta atenção. Eu preciso entender uma coisa. Quando Deus põe Abraão à prova, vamos terminar o texto para a gente entender. E diz: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: pega seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá, e ali ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe... A Bíblia está dizendo que Deus pediu a Abraão um sacrifício. Porque até naquele momento, qual que era a vontade de Abraão? A vontade dele era só curtir tudo o que Deus já tinha. Em algum texto para trás, a gente vai ver que Deus precisa animar Abraão, porque ele já chegou, ele já tinha conseguido tudo, mas o filho da promessa ainda não tinha vindo. E ele estava dizendo assim: Senhor, tudo que eu tenho, na verdade, vai ficar para o meu mordomo, porque eu não tenho filhos. E Deus teve que animar ele. Falou assim: não, a sua descendência será grande, eu prometi, eu vou cumprir. Só que nesse ponto, Abraão fez o quê? Agora a minha vontade é só o quê? Passear com Isaque, fazer churrasco, é andar de Land Rover, não é? É passear pelo deserto como a Tamarinho passeou, é ir lá no... A vontade de Abraão agora é curtir tudo aquilo que Deus fez, porque a promessa está pronta. Tudo que ele esperou a vida inteira aconteceu. Tem gente, irmãos, que recebe uma bênção. Quem já foi abençoado? Deixa eu ver. Deixa eu te falar uma coisa que talvez você não entendeu. Talvez você está achando que já foi abençoado, mas nos planos de Deus ainda tem muito mais. Não, você não entendeu. Deus queria ver o que tinha no coração de Abraão. Por quê? Porque existem bênçãos, irmãos, que para te dar, você precisa ter um coração preparado e voltado para a vontade de Deus. Como assim, pastor? Não entendi. Sabe qual que é o problema nesse momento aqui que Abraão chega? Ele achou que tudo o que tinha que acontecer, aconteceu. Aconteceu, já está bom. Já fui próspero, Deus já me abençoou numa terra, Deus já me deu o filho da promessa, eu posso morrer em paz. Só que na verdade, irmãos, Deus tem muito. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem alguém que ama o Senhor Jesus nesse momento aqui, meu Deus? A Bíblia está dizendo assim: você não imaginou o que eu preparei. Talvez você está dizendo assim: ah, pastor, ano passado eu tive uma bênção. Deus tem muitos. Oh meu Deus, tem alguém vivo que recebe isso aqui, meu Deus? Tem gente, Fabrício, que está dizendo assim: poxa vida, eu estou cansado de andar a pé, eu estou cansado. Deus podia me dar um carrinho só para mim ir para a igreja.
Aí você pede, e Deus te dá um carrinho, olha lá. Corcel. E diz que esse carro é bom, né? Não é? E esse ainda está bonito, Pedro. Jeová Jiré, oh meu Deus. Se Deus te dá, você vai ficar feliz? Oh. Se Deus te dá, pastor Márcio, o senhor já tem carro, mas se Deus te fala assim, vou te dar um Corcel, você fica feliz? Ou ingrato? Você fica feliz, senhor? Fica não? Ingrato. Deus está te dando, você... Hã? Quem fica feliz? Você fica, César? Pega aqui na minha mão, eu também fico. Eu fico feliz demais, velho. Irmão, se você pagar um café ali para mim, eu já estou assim, ó. Você já me ganha. Se tiver pão de queijo ainda, acabou. Se alguém chegar e falar, isso aqui é seu. Meu Deus, eu estou andando a pé. Deus me deu. Eu estou vou dar carona para todo mundo. Assim, irmão, ó, vamos embora. Ó, Deus me abençoou. Eu estou mentindo? Meu Deus do céu, se você falar assim, né, pô, pastor, vamos tomar açaí. Meu Deus, é quase que o céu desce, que na terra me... Estou felizão, e você pagando ainda, oh meu Deus. Glória. Se alguém chegar para mim e falar que esse carro é seu, eu estou te dando. Irmão, eu vou abrir um sorriso, eu vou andar assim na igreja. Vou pôr a chave do carro aqui, presta uma chave aí. Eu vou andar com a chave assim, ó. Aqui, irmão, ó. Deus me deu. Deus, eu não tinha. Deus está me dando. Eu vou, ó. Só que na verdade, irmãos, a gente está acostumado a ter isso. Falar assim, Deus me deu, eu estou feliz demais. Mas quando você se conforma com isso, olha o que Deus está preparando para você, ó. Olha o que Deus está preparando para você. É isso que nós precisamos entender. Talvez você está dizendo assim, eu não aguento mais pagar aluguel. Deus me dá um barraquinho. Esse barraquinho está chique, hein, Pedro? Poxa. É porque é só um cômodo, né? Com crente. Ah lá, é só um cômodo. Eu entendi agora a visão dele. Tem outro aí não? Um barraquinho. Tem gente que fala assim, pastor, eu só quero sair do aluguel. Só quero sair do aluguel. Pastor, não, um cômodo, um banheiro tá bom demais, pastor. Aí você tá com aquilo ali, ó. Ali. Se encontrar ali 3 pessoas, acabou. Se você for fazer o lar de paz ali, tiver 5 pessoas, você tem que pedir licença. Só que quando você pensa assim, olha que, ah lá, agora chegou, tá vendo? Quando Deus, você pensa no pequeno, olha o que Deus está pensando para você, ó. Ah, não, tem alguém aqui que recebe, meu Deus? Não, está muito fraco. Tem alguém que recebe? Que você pensa pequeno, você, eu já consegui. A Bíblia está dizendo, você ainda não sonhou o que eu posso fazer na sua vida. Esse é o grande detalhe. Abraão tinha visto depois dessas coisas. Só que Deus tinha falado assim, não, Abraão, eu tenho muito mais para fazer na sua vida. Eu tenho uma nação inteira. A Bíblia diz que no coração de Deus tinha nações que iam sair dele, que ele ia conseguir a terra dos inimigos dele. Estava tudo dentro do coração de Deus para Abraão. Só que para um milagre chegar, a Bíblia diz que eu preciso passar pelo caminho do teste. Eu preciso passar pela via dolorosa. Eu preciso conhecer o caminho do sacrifício. Por quê, pastor? Porque tudo aquilo que eu não for testado pode vir como bênção, mas virá uma mal. Você acha que Deus vai te dar aquilo lá? Você acha que Deus vai te dar aquilo lá para te tirar da onde você está? Pastor, hoje eu não posso ir na igreja porque eu tenho que arrumar a casa, tenho que dar faxina na minha mansão. Você acha mesmo que Deus vai colocar você sobre o muito para tirar você da posição? Por isso, se Deus não conhecer e não ver o que está dentro do seu coração, as coisas parecem que não
acontece? Quando Deus pede a Abraão, Deus estava dizendo assim: eu vou elevar o seu nível de bênção, mas eu preciso ver o que está aí dentro. Quem está entendendo, meu Deus? Por isso, irmãos, o sacrifício, ela produz pelo menos duas coisas que Deus quer ver o que tem dentro de você. Diga comigo, número 1, prioridade. Fala forte, A primeira coisa que o sacrifício vai revelar é a sua A Bíblia diz que Deus pegou e disse para Abraão: Abraão, se tu me amas, pega o teu filho, a quem tu amas, a Isaque, e vá e ofereça em Olha o versículo 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos servos e Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Quem está entendendo? A Bíblia diz que Abraão não discute, Abraão não fica com medo. A Bíblia diz que no próximo dia, ele não fica assim: primeiro eu vou fazer um voto, eu vou fazer uma campanha, eu vou orar 7 dias no monte para ver se Deus está me pedindo, é isso mesmo. Não, deixa eu ver se é isso que Deus quer para mim mesmo. Eu vou conversar com o pastor, eu vou conversar com o profeta. Não, porque se Deus rachar o céu, trovejar, chover, aí eu sei que Deus está me pedindo um sacrifício. Tem gente que está assim. Na verdade, o sacrifício vai provar qual é a sua prioridade. Pergunta para o seu irmão: qual é a sua prioridade? Tem gente que é o trabalho, tem gente que é o marido, tem gente que é a esposa, tem gente que é os filhos, tem gente que é o dinheiro. Sim ou não? Irmãos, aquilo que é a sua prioridade vai mostrar o seu nível de amor. Você não entendeu? A sua prioridade vai mostrar o que você ama mais. Quem você ama mais? Eu amo o que eu faço, pastor. Glória a Deus. Pastor, eu amo dinheiro. Dinheiro me faz bem. Não, eu amo dinheiro. Glória a Deus. Só que Deus estava dizendo para Abraão assim: eu posso te colocar no mundo. O que você está vivendo, ainda não, os seus ouvidos não ouviram, os seus olhos ainda não viram, e nem subiu no seu coração, Abraão, o que eu posso fazer com você. Mas primeiro, eu quero ver a sua Deus não estava dizendo que Isaque não era prioridade, mas Deus estava dizendo assim: quem é mais prioridade? O que eu te dei ou o que eu posso te dar? O que eu te dei ou aonde eu posso te colocar? Era o que Deus estava dizendo para ele: ofereça agora para mim o seu filho a quem você ama. Abraão, a Bíblia diz que na manhã seguinte ele pega Isaque, pega a lenha e ele vai para onde Deus havia. Sabe o que Abraão estava mostrando? Que Isaque era importante, mas a vontade de Deus era muito maior na vida dele. Oh meu Deus, sabe o que você vai mostrar quando você vier aqui domingo com o seu sacrifício? O que é prioridade na sua vida. Pastor, mas está tão difícil. Mas é na dificuldade que você vai ver e mostrar para os céus, para o inferno e para toda a terra o que é prioridade na sua vida. Quem está entendendo? Tem gente que fica negociando essas coisas. Pagar o seu aluguel é mais importante? Então paga seu aluguel. Comprar o gás é mais. Mas você precisa entender o que é prioridade. Por exemplo, esse mês de novembro eu ofereci para Deus uma oferta de sacrifício de R$5.000. Peguei um empréstimo, fui lá e ofereci uma oferta de R$5.000 para comprar as cadeiras do Paulo VI.
Comprei. Eu tinha uma dívida de 27 mil reais, não paguei nada nela. Deus me abençoou. Só que eu estou na semana de sacrifício. E às vezes a gente pensa assim, poxa vida, eu já ofereci um sacrifício tão alto. Não, Deus já me ouviu. E Deus bradou comigo no meu coração: ei, você não vai ficar de fora. Você vai oferecer um no meu altar. E eu disse, sim, senhor. Esta semana, quarta-feira, eu saindo daqui, o pastor disse assim com a amiga César: vão ali, vamos dar um socorro ali. Foi eu e o Guilherme e fomos lá dar um socorro. Parei o meu carro no morro. Quando eu desço, eu escuto um estalo assim, pá! Meu carro começa a descer. E entrou num porte com um muro assim, ó, que a frente dele fez assim. Minha esposa estava lá dentro, minha filha estava lá dentro. Eu só falei assim, meu Deus, e agora? Eu nem olhei para o carro todo amassado, rebentado, farol, para-choque, capu. Detalhe, eu tinha acabado de tirar o carro naquele dia da oficina. Tinha gastado, comprei pneu, comprei isso, troquei suspensão do carro. O carro estava quase bom. Que é isso, pastor? É alguma coisa tentando. O que é a sua prioridade? Você vai pegar o seu sacrifício agora, pastor? Deus entende todas as coisas, o senhor não pode ficar sem carro. Vai lá. Eu disse, não. Deixa o carro. O Fabrício me ligou, pastor, o que o senhor fez? Pastor Dimar me ligou, César, você já fez o orçamento, pastor? Não vou fazer não, só depois. Falei, por quê? Porque eu tenho um compromisso no altar. Você não está entendendo. Hoje quando eu estava vindo, eu falei com a minha filha assim, bem, vamos, porque nós temos que ir a pé. De repente, alguém me liga e fala assim, pastor, deixei a chave do meu carro aí na sua casa, com a sua esposa. Falei, como assim? Eu peguei um carro ali agora. Deus, eu sonhei com o Senhor de noite, que eu estava te entregando a chave do carro, e fica com esse carro aí até o Senhor resolver o seu. Irmãos, quando você prova para Deus a sua prioridade, o céu se abre. Então fala para o seu irmão, a primeira coisa é o sacrifício vai revelar o que você tem como prioridade. Quem está entendendo? Número 2, o sacrifício, ele vai mostrar o seu nível de fé. Diga para o seu irmão, seu nível de fé. Qual é o tamanho da sua fé? Pergunta para o seu irmão. Por que eu estou perguntando isso? Porque você já pensou em desistir hoje. Porque você já pensou em desistir essa semana. Porque você disse assim, não tem jeito, não tem como, eu não estou aguentando, não dá para mim. Você ficou com medo. A palavra que o pastor liberou quarta-feira para você fazer o quê? O que o pastor pediu para você fazer? Oh meu Deus, tem. O que o pastor pediu para fazer? Você colocar a planta. O pastor liberou uma promessa quarta-feira, que ele disse assim, ó, você vai ter uma unção de conquistador. Você vai aonde você colocar a planta dos pés, você vai conquistar aquele lugar. Só que aí você diz assim, fala assim, não dá para mim, é caro demais, eu não vou conseguir, eu não tenho jeito. O sacrifício, ele mostra para você o seu nível. Olha o que diz em Hebreus capítulo 11. Diz assim, ó, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não. A Bíblia está dizendo assim, ó, que fé é você saber que você vai receber algo, mesmo você não vendo. Você não entendeu? Fé é quando você pega a chave da sua casa e entra dentro dela sem você estar sabendo, sem ver. É quando você pega a chave do seu carro e vai entrar dentro dele, mesmo ele não existir. Você não vê. Isso é fé. Pastor, como assim? Olha o nível de fé de Abraão. Gênesis capítulo 22, verso 5. Então disse aos empregados, fique aqui com o jumento, eu e o menino vamos ali diante para adorar a Deus. Daqui a pouco nós, o que ele está dizendo? Daqui a pouco nós
Abraão sabia o que ele ia fazer. Ele já tinha sacrificado Isaque no seu coração. Por isso ele estava ali. Abraão, desde o momento que Deus disse assim, me oferece como sacrifício, Abraão pegou Isaque e falou assim, eu vou fazer. Só que aqui ele está mostrando um nível de fé que às vezes você não está entendendo. Ele não importa o que acontecer, eu vou matar o meu filho lá em cima. Eu vou pôr fogo na carne do meu filho lá em cima. Eu vou fazer o que Deus determinou que eu fosse. Mas olha o nível de fé. Abraão já estava lá em Hebreus dizendo assim, ó, eu não estou vendo, mas eu acredito. Eu não sei como, mas eu não vou perder aquilo que Deus me deu. Você não está entendendo? O pastor, ele sempre ensinou que o altar não tira, o altar devolve. Abraão, ele já estava na fé dizendo assim, eu posso fazer o que for lá em cima. Ele disse assim para os seus empregados, vamos ali adorar a Deus, fazer o que precisa ser feito. E daqui a pouco nós, ei irmãos, ele não está dizendo assim, eu volto para encontrar com você. Ele está dizendo assim, ó, eu e meu filho Isaque, nós vamos ali, mas nós vamos voltar. Quem está entendendo, meu Deus? O sacrifício vai mostrar o seu nível de confiança em Deus, em fé. Quem está entendendo? Diga para o seu irmão, prioridade em nível de fé. Mais uma vez, prioridade em nível de fé. Não vai dar tempo de eu falar o terceiro. Mas a Bíblia diz que quando você faz isso, olha o que acontece. Mas do céu o anjo do Senhor chamou Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, não estenda a mão para o menino, e não faça nada a ele, pois agora eu sei que tu temes a Deus, porque não negou seu filho, seu único. Deus estava dizendo assim, agora eu sei que você está pronto. Oh meu Deus, Deus estava dizendo para ele assim, eu sei que você está pronto para quê, pastor? Versículo 15. Então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, por que você fez isso e não me negou o seu filho, seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar, e a sua descendência tomará posse da cidade dos seus inimigos. Deus estava dizendo, eu vou fazer de você muito grande. O que você imaginou, eu vou fazer muito mais na sua vida. Oh meu Deus, tem alguém que acredita?